E nem Vossa Excelência. Vossa Excelência me respeite. Vossa Excelência não tem condição alguma. Vossa Excelência está destruindo a justiça desse país. Vossa Excelência não está falando com seus capangas do Mato Grosso do Sul. Respeite. O Ministério Público Federal em Curitiba denunciou o ex-ministro petista José Dirceu pela terceira vez na Lava Jato. Ele já foi condenado a 32 anos. Do Mensalão foi condenado também na Lava Jato. O ex-ministro e ex-presidente do PT, José Dirceu, pegou 23 anos de prisão. É a maior condenação da Lava Jato. Foi o ministro Gilmar Mendes, presidente da segunda turma aqui no Supremo Tribunal Federal. Ele deu o voto de Minerva, que devolveu a liberdade a José Dirceu. Se nós cedêssemos a esse tipo de pressão, nós deixaríamos, ministro Lewandowski, de ser supremos. Oi, Gilmar, alô? Oi, tudo bem? Oi. Você sabe um telefonema que você poderia dar, que me ajudaria na condução lá? Se fosse um bandido, eu adoraria ter foro privilegiado. Porque o Supremo Tribunal Federal é muito leniente. Eu também não sou responsável por tudo que o colegiado faz. Olha aqui, pessoal, o STF decidiu agora, né, você não acredita na sua Suprema Corte? legalizar o roubo, né, de celular. E de cara, ele também fez uma segregação, né, racial. Ele está discriminando os pobres aí, o STF. O que tá querendo o STF nessa situação aí que ele diz que se um celular for roubado e tiver valor abaixo de R$500, não é considerado roubo. Então o que esse pessoal do STF está fazendo, a Corte Bolivariana do Brasil? Eles estão querendo dizer assim, que você que é pobre e comprou um celular de baixo valor, se você for assaltado, eu não tô nem aí, justiça. Eu não vou te escutar, polícia não vai fazer boletim de ocorrência, então você que é pobre e o seu celular não vale R$500, o STF, a Suprema Corte Bolivariana do Brasil, tá dizendo aqui que isso não é roubo, não. Vocês estão entendendo a gravidade dessa situação aí? Isso aqui é a Venezuela, tá, gente? Isso aqui já é o começo da Venezuela. É segregação racial, entendeu? É divisão econômica por classe social. Eles estão fazendo aí uma guerra de classes, onde o pobre vai ser massacrado. Isso é muito grave, isso daí. Então quer dizer, por exemplo, se ele decidir que uma criança até 10 anos, se for abusada sexualmente, acima de 10 anos, por exemplo, não é mais abuso sexual. E aí? E se ele decidir que a pessoa, por exemplo, o carro seu for roubado, e aí seu carro é R$4.000, e ele decidir que o seu carro pode ser roubado, o carro até R$5.000? Porque se um celular até 500 pode ser roubado e não é mais roubo, então se você tiver um carro velho, digamos que eu queira alavancar o comércio, né, o livre mercado, e aí eu vou e falo assim, ó, carro velho agora, se for assaltado não faz nem BO, tá? Então o que ele tá dizendo com isso? Você que é pobre, não tem condição de comprar um carro ou um celular, você pode ser assaltado. Entendeu? Você que tem um filho, uma filha, determinada idade, daqui a pouco, o STF vai falar, ele pode ser estuprado, tá? E aí a coisa vai caminhando pra frente, gente. Daqui a pouco, ele vai dizer assim pra você, ó, se o seu avô tem 50 anos de idade e ele for assassinado, não é considerado crime. Se ele tiver 60 anos, não é considerado crime mais. Então abre brecha para ele fazer o que ele quiser com isso daí, entendeu, gente? Se a mulher for assaltada, por exemplo, estuprada depois das 10 da noite, o STF pode chegar e falar, depois de 10 da noite, não é lugar de senhora tá andando na rua. Então é a Sharia, você entendeu aí, galera? Como é que funciona? Como é que vai chegando a situação?
É, você tá andando depois das 10, você tem um celular até 500, você tem uma bicicleta velha, a sua casa não tem um seguro. Por exemplo, sua casa não tem seguro. Então eu posso considerar que você é um desleixado por você não ter condições de pagar um seguro. Se sua casa for assaltada, a culpa é sua. Vocês estão entendendo para onde a coisa tá caminhando? Então é assim que a coisa vai indo. Entendeu? Eu peço que vocês compartilhem isso daí e comecem a fazer mais barulho referente a isso. A sociedade brasileira, ela está morta. É como se ela não existisse. As coisas estão acontecendo e as pessoas não estão nem aí, cara. Mas o negócio tá descambando, gente. O negócio tá desandando. Lá em Portugal tem imposto do sol. Daqui a pouco o STF decide que sua casa bate muito sol e você de repente coloca lá um negócio para captar energia solar, você vai ter que pagar imposto. Ah, desculpa, já paga. Né? Se você colocar energia solar na sua casa, você vai ter que pagar pro governo. Então eu não sei o que tá acontecendo com a sociedade brasileira, não. Eu acho que já era, né? Quer dizer, tá entregue, né? Ninguém fala nada, ninguém faz nada. Ó, eu vou gravar isso daqui, vou fazer minha parte. Se quiser, você compartilha isso daí, entendeu? Eu acho que isso aqui vai virar Venezuela mesmo. E eu não sei nem pra onde que eu vou mais, porque é tanto Islã aí pelo mundo que nem sei mais pra onde eu vou. Porque daqui a pouco não vai dar pra morar mais no Brasil. Ninguém fala nada. Entendeu? Agora como que vai ser? Vamos ficar terceirizando agora o que a gente tem que fazer? Sei lá, eu vou falar, excluir o meu canal, ninguém tá nem aí. A lei de imigração, ela vai entrar em vigor, tá, amigão? Essa lei de imigração, ela vai entrar em vigor. Aí depois que ela entrar em vigor, você vai lá dar uma olhadinha lá nos artigos. E aí tu vai ver se tu vai poder mais falar de Islã. Eu quero ver tu abrir a boca pra falar de Islã, pra ver pra onde tu vai. Tu vai pra cadeia, velho. Tu não sabia não, né? Tu não tá sabendo, né? Então tá bom. Então beleza. Compartilha aí, a coisa vai agravar, viu? Não vai pensando que tá de boa, que tá tudo calmo aí, não. A coisa vai agravar, gente. A coisa vai ficar grave. E nem Vossa Excelência. Vossa Excelência me respeite. Vossa Excelência não tem condição alguma. Vossa Excelência está destruindo a justiça desse país. Vossa Excelência não está falando com seus capangas do Mato Grosso. Respeite. O Ministério Público Federal em Curitiba denunciou o ex-ministro petista José Dirceu pela terceira vez na Lava Jato. Ele já foi condenado a 32 anos. Do Mensalão foi condenado também na Lava Jato. O ex-ministro e ex-presidente do PT, José Dirceu, pegou 23 anos de prisão. É a maior condenação da Lava Jato. Foi o ministro Gilmar Mendes, presidente da segunda turma aqui no Supremo Tribunal Federal. Ele deu o voto de Minerva, que devolveu a liberdade a José Dirceu. Se nós cedêssemos a esse tipo de pressão, nós deixaríamos, ministro Lewandowski, de ser supremos. Oi, Gilmar, alô? Oi, tudo bem? Oi. Você sabe um telefonema que você poderia dar? Com isso, você que é pobre, não tem condição de comprar um carro ou um celular, você pode ser assaltado. Entendeu? Você que tem um filho, uma filha, determinada idade, daqui a pouco, o STF vai falar, ele pode ser estuprado, tá? E aí a coisa vai caminhando pra frente, gente. Daqui a pouco, ele vai dizer assim pra você, ó, se o seu avô tem 50 anos de idade e ele for assassinado, não é considerado crime. Se ele tiver 60 anos, não é considerado crime mais. Então abre brecha para ele fazer o que ele quiser com isso daí, entendeu, gente? Se a mulher for assaltada, por exemplo, estuprada depois das 10 da noite, o STF pode chegar e falar, depois de 10 da noite, não é lugar de senhora tá andando na rua. Então é a Sharia, você entendeu aí, galera? Como é que funciona? Como é que vai chegando a situação?
É, porque você tá andando depois das 10, você tem um celular até 500, você tem uma bicicleta velha, a sua casa não tem um seguro. Por exemplo, sua casa não tem seguro. Então eu posso considerar que você é um desleixado por você não ter condições de pagar um seguro se sua casa for... Minha nome que me ajudaria na condução lá. Se fosse um bandido, eu adoraria ter foro privilegiado. Porque o Supremo Tribunal Federal é muito leniente. Eu também não sou responsável por tudo que o colegiado faz. Olha aqui, pessoal, o STF, o STF decidiu agora, né, você não acredita na sua Suprema Corte? legalizar o roubo, né, de celular. E de cara, ele também fez uma segregação, né, racial. Ele tá discriminando os pobres aí, o STF. O que tá querendo o STF nessa situação aí que ele diz que se um celular for roubado e tiver valor abaixo de R$500, não é considerado roubo. Então o que esse pessoal do STF tá fazendo, a Corte Bolivariana do Brasil? Eles estão querendo dizer assim que você que é pobre e comprou um celular de baixo valor, se você for assaltado, eu não tô nem aí, justiça. Eu não vou te escutar, polícia não vai fazer boletim de ocorrência, então você que é pobre e o seu celular não vale R$500, o STF, a Suprema Corte Bolivariana do Brasil, tá dizendo aqui que isso não é roubo não. Vocês estão entendendo a gravidade dessa situação aí? Isso aqui é a Venezuela, tá, gente? Isso aqui já é o começo da Venezuela. É segregação racial, entendeu? É divisão econômica por classe social. Eles estão fazendo aí uma guerra de classes, onde o pobre vai ser massacrado. Isso é muito grave, isso daí. Então quer dizer, por exemplo, se ele decidir que uma criança... até 10 anos, se for abusada sexualmente, acima de 10 anos, por exemplo, não é mais abuso sexual. E aí? E se ele decidir que a pessoa, por exemplo, o carro seu for roubado, e aí seu carro R$4.000, e ele decidir que o seu carro pode ser roubado, o carro até R$5.000? Porque se um celular até 500 pode ser roubado e não é mais roubo, então se você tiver um carro velho, digamos que eu queira alavancar o comércio, né, o livre mercado, e aí eu vou e falo assim, ó, carro velho agora, se for assaltado não faz nem BO, tá? Então o que ele tá dizendo? Assaltado, a culpa é sua. Vocês estão entendendo para onde a coisa tá caminhando? Então é assim que a coisa vai indo. Entendeu? Eu peço que vocês compartilhem isso daí e comecem a fazer mais barulho referente a isso. A sociedade brasileira, ela está morta. É como se ela não existisse. As coisas estão acontecendo e as pessoas não estão nem aí, cara. Mas o negócio tá descambando, gente. O negócio tá desandando. Lá em Portugal tem imposto do sol. Daqui a pouco o STF decide que sua casa bate muito sol e você de repente coloca lá um negócio para captar energia solar, você vai ter que pagar imposto. Ah, desculpa, já paga. Né? Se você colocar energia solar na sua casa, você vai ter que pagar pro governo. Então eu não sei o que está acontecendo com a sociedade brasileira, não. Eu acho que já era, né? Quer dizer, tá entregue, né? Ninguém fala nada, ninguém faz nada. Ó, eu vou gravar isso daqui, vou fazer minha parte. Se quiser, você compartilha isso daí, entendeu? Eu acho que isso aqui vai virar Venezuela mesmo. E eu não sei nem pra onde que eu vou mais, porque é tanto Islã aí pelo mundo que nem sei mais pra onde eu vou. Porque daqui a pouco não vai dar pra morar mais.